Já estamos de volta com o programa Revista para falar de um assunto bem curioso. Você já ouviu falar em harmonização íntima masculina? Pois é, tem muito famoso aí que está fazendo esse procedimento. Vamos conferir? Dá uma olhada. Famosos que fizeram cirurgia íntima. Vários famosos, entre eles o cantor sertanejo Thiago Piquilo, o ex-BBB Radbala e o influenciador Rico Melquiades, revelaram ter feito a harmonização íntima masculina para aumentar o volume do pênis. Vamos conhecer outros nomes que também compartilharam publicamente terem passado por procedimentos como o aumento peniano. Thiago Piquilo. O cantor sertanejo passou por uma cirurgia em 2021, focada em aumentar o volume do pênis. Rico Melquiades. O influenciador fez o procedimento por motivos estéticos. Arthur Urach, filho de Andressa Urach, revelou que fez a harmonização para buscar mais confiança e entrega sexual. Wagner Santiago, o ex-BBB e criador de conteúdo adulto, compartilhou a experiência, afirmando que não interfere no desempenho sexual. Radbala, o ex-BBB, revelou ter feito um procedimento para aumentar o pênis, buscando melhorar a autoestima. Alexandre Frota realizou um procedimento cirúrgico para tratar a doença de Peyronie, que causa curvatura peniana. Esdras, marido de Gretchen, contou que a harmonização lhe trouxe mais autoestima e melhorou sua vida sexual. Gilson de Oliveira, conhecido por ser afir de Graciane Barbosa, também realizou o procedimento. Ficou curiosa sobre esse assunto? Pois é, a gente vai conversar com o doutor que está aqui ao meu lado, o nosso convidado. Ele está aqui, o doutor Benjamin, para falar sobre isso no nosso quadro Saúde em Dia. Minha cabecinha. Doutor Benjamin, urologista, especializado aí na saúde masculina, sabe falar sobre esse assunto. Primeiro que é curioso, houve um tempo em que os homens não se movimentavam tanto dentro desse mercado, dos procedimentos estéticos, e aí agora surge essa possibilidade de fazer uma harmonização íntima, uma harmonização peniana, é esse o nome? Bom dia, doutor. Bom dia, Inclusive, a gente teve um caso fora do Brasil. A harmonização íntima, que na verdade é o chamado preenchimento peniano. A gente coloca uma substância chamada ácido hialurônico, uma substância que é naturalmente presente no corpo humano e que com essa substância a gente consegue dar um maior volume para o pênis, né? O paciente fica com o pênis com um diâmetro maior, ganha volume e além de ser uma coisa estética, influencia muito o psicológico do paciente. Então, nós sabemos que tem pacientes que têm muito traumas, vergonha, com relação ao tamanho do órgão, ao calibre, né? E esses pacientes, quando fazem o preenchimento, têm outra vida, melhora o desempenho, melhora a confiança, melhora a autoestima. E está tendo uma procura muito grande por esse novo tipo de procedimento, justamente pacientes preocupados com a estética, preocupados com o desempenho, preocupados com a vida sexual. E olha, por falar em desempenho, esse tipo de procedimento, ele interfere no funcionamento do homem na hora da relação sexual? Pode melhorar ou pode, de repente, desfavorecer esse desempenho? O preenchimento, quando feito adequadamente, ele não interfere em nada na parte de ereção, de disfunção erétil, não causa disfunção erétil, não causa problema de sensibilidade. O paciente vai ganhar mais volume. Então, a intenção é estética, ganhar mais volume e o desempenho acaba que normalmente melhora porque o paciente fica mais confiante e vai mais destemido para a relação, vai se sentindo mais poderoso. É aquela história da autoestima, que quando está muito bem trabalhada, há ali um desempenho melhor na hora da intimidade. Mas é doloroso, doutor? Os homens que estão nos assistindo agora, ou as esposas que querem aí dar o upgrade no marido, é um procedimento doloroso? De forma alguma. Esse procedimento a gente faz no próprio consultório, um procedimento que a gente faz com anestesia local. São 2 pontos de anestesia, o paciente não sente absolutamente nada durante o procedimento, a gente faz o procedimento com ele conversando ali tranquilamente, dura mais ou menos 40 minutos e ele já sai do consultório com esse volume maior. Alguns pacientes precisam retornar para fazer algum tipo de retoque, mas a maioria dos pacientes já sai do consultório com o tamanho que ele queria ali, com a largura que ele queria.
a gente pede uma abstinência sexual de 1 semana, depois de 1 semana ele já pode começar a usar o seu novo instrumento. Olha só, tá vendo? Que bom que a gente pode conversar sobre isso de uma maneira responsável, informativa e, é claro, com muita responsabilidade. Ainda falando desse procedimento, você me disse que é colocado aquelas substâncias que já existem no corpo, que vai ali moldando o órgão sexual masculino para dentro de um modelo que o paciente almeja, ou pelo menos algo parecido, com um objetivo. Mas qual a durabilidade dessa substância? Uma vez feito para sempre, ou é necessário manter alguns retoques ao longo da vida? Então, o ácido hialurônico, com o tempo, ele vai sendo reabsorvido pelo organismo. Então, o efeito é temporário, dura em média 18 meses, mas isso varia muito de cada paciente, varia do tipo de ácido hialurônico colocado, mas em média de 18 meses, o que a gente orienta sempre é que vai haver a necessidade dessa manutenção. O paciente vai notar que vai começar a diminuir, então ele procura o urologista, a gente coloca uma adiçãozinha a mais e ele vai manter aquele volume desejado. E aí, pronto, é só quando for em tempo oportuno, vai voltando para fazer essa reposição. Isso, são os retoques que a gente chama, né? Os retoques. Mais ou menos com 1 ano ele já deve procurar para fazer retoque, já deve ter uma diminuição ali do volume. Dura bastante tempo, né? Bastante tempo. É gradativa essa volta para o volume natural? É bem lenta, é bem gradual, o paciente vai notando aos poucos ali a diferença. Mas isso é até bom, porque existem produtos que as pessoas colocam que não são absorvidas e tem maior risco, porque esses produtos eles podem migrar, podem dar complicação, infecção, e aí não tem como reabsorver. Só se for mesmo com cirurgia, coisa que esteticamente não vai ficar legal. Existe uma situação que são os micropênis, que são pacientes que têm um pênis de um tamanho muito pequeno. Esse tipo de procedimento pode ser útil também para as pessoas que têm esse tipo de problema? O preenchimento peniano, ele objetiva aumentar o volume, tanto no estado flácido como no estado de ereção. No estado flácido, acaba que o paciente tem um aumento também do comprimento do órgão pelo peso do produto, pela gravidade, então o pênis retrai menos, então ele pode ajudar no estado flácido. Na ereção, ele não vai mudar o comprimento. Ah, entendi. Doutor, e qual é o perfil hoje dos homens que procuram esse tipo de serviço? Tem homem de toda natureza. Normalmente são pacientes mais jovens, entre 25 e 55 anos de idade, tem solteiro, tem casado que deseja melhorar ali o relacionamento com a esposa, trazer algo diferente, ou mesmo que não se sente à vontade de ficar ali com a esposa, não se sente à vontade. Tem muito paciente separado que deseja uma mudança de vida, novas parceiras e às vezes quer aquela segurança para os novos relacionamentos. Então o público é muito variado, tem tanto bem jovens como mais idosos, então várias intenções, né? Muitos pacientes não têm o órgão pequeno, não têm o órgão fino, mas querem dar esse upgrade justamente para melhorar ali a sensação dele. E as esposas acompanham os maridos no momento da consulta, da avaliação, do procedimento? Já aconteceu ou é algo que eles vão mais sozinhos? Não, tem muitos pacientes que chegam no consultório com a esposa e a esposa está de acordo, e isso é importante também a gente conversar antes, porque o ideal é que a esposa tenha conhecimento, porque tem mulher que se incomoda com aquele aumento do volume, sente algum desconforto, então ela tem que ser uma conversa. Tem que ser bem conversado antes para depois o paciente não querer voltar para desfazer. É possível desfazer? Sim, existe uma substância chamada hialuronidase, é uma enzima que ela degrada, então a gente injeta ele lá e ela consegue dissolver o produto se o paciente se arrepender. Mas na maioria dos casos ninguém quer mexer, o índice de satisfação é muito grande. Normalmente quem coloca não se arrepende e só pensa na próxima manutenção para colocar até mais. Olha só, e é possível fazer ainda nessas manutenções aumentar ainda mais a quantidade de produto para ter um volume maior? Sim, perfeitamente factível. Inclusive a gente recomenda não exagerar muito nessa quantidade inicial de ácido hialurônico. Se o paciente achar que precisa, no segundo momento a gente coloca mais. Principalmente para não ficar uma coisa estranha, desproporcional.
Esse preenchimento é colocado só no pênis, mas não é colocado na glande. Então, não pode ficar uma diferença muito grande de calibre, que vai ficar meio esquisito. Entendido, doutor. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia. Eu quero agradecer ao senhor pela sua participação, trazendo essas informações tão relevantes. Muito obrigada. Obrigado, estamos à disposição. Só queria fazer uma observação, que esse procedimento é bastante seguro quando feito com um médico especialista, um urologista treinado e com um material adequado, para você não cair na ilusão de fazer com um profissional não médico, que cobre mais barato, que ele usa um produto de qualidade inferior, que aí sim existe muito risco para ter problemas. Então pronto, fica ligadinho e procure o urologista devidamente habilitado. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.